so high I'm hypnotized. So high I'm hypnotized. So high I'm hypnotized. Olá, pessoal. Nós estamos começando aqui mais um Magcast, terceiro episódio. Eu sei que hoje, mais uma vez, nós teremos, muitos aprendizados aqui através do nosso visitante, nosso participante de hoje, que é alguém muito especial, amigo meu também, e psicólogo, entre outras e outras coisas que ele faz, Sargento Damasceno, que está aqui. E eu sei que ele tem muita coisa boa para passar para todos nós, não é? Sargento Damasceno, prazer, não é? A sua visita aqui, a sua participação especial hoje, né? E eu sei que grandes coisas irão acontecer. Pode falar. Boa noite a todos. Agradecer o convite, né? Fiquei feliz pelo convite. Trazer um pouco da experiência, tanto na condição de ser policial, né, já há 18 anos, mas também na condição de psicólogo, né, que fui psicólogo voluntário de algumas ONGs e também atuando como psicólogo clínico. Então, vamos trazer um pouco aí dessa experiência para que se some, agregue valores à vida de todos que estejam assistindo. Estamos no Setembro Amarelo, né? E é um mês, né, que é dedicado, né, a falarmos mesmo muito sobre a questão do suicídio. Mas hoje nós iremos falar, além do suicídio, né, pessoas que, além de ter a sua própria vida, tiram a vida de outras pessoas, né? E ninguém mais indicado do que o Senhor, para poder aqui destrinchar para nós, não é? Uma das causas que leva as pessoas a fazerem isso. Mas antes de tudo isso aqui que eu estou falando, nós preparamos aqui, a nossa equipe, algumas, né, perguntas muito interessantes. Eu vou fazer aqui a primeira. Damasceno, você está nessa carreira há quanto tempo? Como eu já mencionei, né, estou na corporação, faço agora em dezembro 18 anos, já trabalhei em diversas unidades. Na condição de psicólogo, me formei em 2017, né, e atuei em algumas ONGs, né, como voluntário, mas também na parte clínica de forma particular. Então, tenho alguns anos aí também de experiência na condição de psicólogo e também na condição de policial. Maravilha. Olha, conte um fato que você viu ou viveu e nunca saiu da sua memória. Bem, eu tive diversos, né? Tanto ruins como experiências boas, mas que todas trazem algum aprendizado na vida da gente. É verdade. Né? A nossa construção como pessoa, como profissional, vem dessas experiências, né? Tanto consideradas negativas ou positivas, mas eu vejo todas como positivas. Se a gente tirar proveito de todas as experiências que a gente vive, a gente vai ver que há uma positividade em todas. Então, o que eu destaco recente foi durante a pandemia.
né? Onde a gente teve a iniciativa entre os policiais de fazer uma arrecadação de alimentos para uma determinada instituição daqui do estado. Sim. E lançamos esse projeto, eles abraçaram, arrecadamos muitos alimentos e doamos. Maravilha. E a gente divulgou nas nossas redes sociais, né? No Instagram da CPTran, que é onde eu estou trabalhando já há 10 anos. E tomou uma repercussão a ponto que a sociedade começou a levar alimentos Olha lá que para a maravilha. CPTran, de forma espontânea. Então, a gente conseguiu arrecadar 3 vezes mais do que a gente havia no primeiro momento. Doamos para 3 instituições e divulgamos novamente. Isso aí tomou outra repercussão, né? O Instituto Nordeste Cidadania, do Banco do Nordeste, Sim. né, um programa social, tomou ciência dessa iniciativa da gente. Então, eles começaram a levar caminhões de alimentos, né, cestas básicas, para que a gente catalogasse algumas instituições daqui do estado e começamos a fazer essas doações. Repercutiu grandemente mesmo, né? Então, a fome também é uma violência, né? E o trabalho da Polícia Militar é o preventivo. Então, a partir do momento em que você faz esse trabalho social de tirar essa violência de várias famílias, então a gente também estava cumprindo, de certa forma, o nosso papel. E aí, doamos mais de 40 mil cestas básicas durante todo esse processo da pandemia. Glória a Deus. Foram mais de 250 instituições, né? Instituições diversas, também de cunho religioso, tanto da evangélica, católica, espírita, Sei. candomblé. A gente não fez distinção. Em instituições que trabalham a questão dos LGBTs, instituições que atuam com os idosos. Então, a gente não fez distinção, porque todos estavam passando por essa violência, né? Tanto por conta da Covid, quanto a questão da fome, que estava assolando muito a sociedade. O amor, ele gera amor, não é? Exato. Vocês fizeram com amor e aí tiveram a participação de muita gente, né? E chegaram ao nível que chegaram. E glória a Deus por isso, porque tanta gente aí sendo ajudada através dessa iniciativa, né? Isso. Da Polícia Militar, não é? E foi bonito de ver justamente essa diversidade de instituições, de religiosidades, uns ajudando os outros, entendeu? Sem preconceito nenhum, né? Sem olhar o outro de uma forma que não fosse com amor, como você me colocou. É porque Damasceno, Jesus mesmo, ele é assim. Ele não faz acepção de pessoas. Ele, quando esteve aqui nesse mundo, ele não olhava para as pessoas com a visão que nós olhamos geralmente uns com os outros. Mas ele veio para nos ensinar o amor, e esse amor que gerou amor. E esse amor que conquistou, esse amor é tanto que ele andava com as pessoas que estavam, né, que eram muito discriminadas, estavam à margem da sociedade. E ele resgatou essas pessoas e mostrou que o amor ele transforma, independente, né, de como nos encontramos, onde estamos, né? E Deus, ele é maravilhoso demais. Eu fico muito feliz mesmo de saber, né, sobre essa iniciativa. A Polícia Militar está de parabéns, né, junto com todos vocês que fazem parte da Polícia Militar. E vamos que vamos, porque isso aí é que faz, não é, mudar muitas coisas. Tem vezes que a gente acha, não, o que eu faço é tão pouco. Mas se cada um fizesse o pouco que faz, junta, aí se une todo mundo e faz um Brasil melhor, faz um país melhor. Porque a palavra do Senhor também diz que a fé sem as obras, ela é morta. Então, não basta somente eu estar aqui falando da palavra, mas eu tenho que falar da palavra e também dar a condição. Ou, se eu não tenho condição, mas vamos buscar a condição. Porque quando a gente se une, tudo é diferente, né? Você pode ajudar em quê? Você em quê? Eu em quê? Cada um vai se ajudando e quando a gente vê, aí chega uma iniciativa tão gloriosa, né? Com tanto sucesso como foi. Isso é muito bom mesmo. Fiquei muito feliz. Foi prazeroso fazer esse projeto, dentre outros projetos que a gente vem fazendo, né? Sem pretensões,
dessa repercussão toda que teve, mas foi muito bom mesmo. É muito Isso aí bom. tem que ser destacado. O amor gera amor. E a palavra do Senhor também disse que melhor é dar do que receber. É satisfatório demais. É muito bom quando a gente ajuda as pessoas. E para ajudar, não precisa ter a condição. É ajudar. A gente corre atrás. Eu posso não ter a condição, mas peraí, o que é que eu posso fazer? A gente corre atrás, né? Vamos a gente dá os nossos pulos e aí Deus vai abrindo as portas, né? E vai colocando pessoas que vêm para nos ajudar, que eu sempre chamo de anjos. Aquelas pessoas que estão prontas para sempre, nunca dizer um não, mas sempre, não, pode contar comigo, né? Seja lá no que for. E isso muda toda uma situação, não é? Exatamente. Deixa eu fazer aqui outra pergunta. Como a psicologia atua na rotina policial e em que ela se faz presente? Bem interessante, né? Intensa essa pergunta, porque... Mas fica à vontade para falar. Ela é perfeita. Tem várias formas de responder, né? Mas a psicologia foi um divisor de águas no meu ambiente de trabalho a partir do momento em que eu começo a enxergar o outro de uma forma muito mais profunda. Então, eu comecei a perceber quando colegas de trabalho, por exemplo, estavam passando por algumas dificuldades, se torna um pouco mais fácil, mais acessível enxergar a alma do outro com a psicologia. Entendi. Então, quando eu percebo que algum colega está passando por alguma dificuldade, né? Isso. Aí a gente chega a fazer alguma intervenção, né? Conversar, dialogar, fazer sugestão de encaminhamento ou para a questão da sua própria religião ou para a psicologia, né? Buscar de alguma forma uma ajuda. A psicologia também ajuda a gente nas ocorrências, né? Porque a gente está ali para gerenciar conflitos. Eu digo sempre isso. O trabalho do policial militar é gerenciar o conflito. Você vai numa casa, uma família que está desestruturada, passou por algum tipo de violência, então nosso intuito ali não é gerar mais uma outra violência com o nosso comportamento, mas é de você buscar elucidar ali aquela problemática. E também a trabalhar a não projeção de você com aquela situação da ocorrência. Porque muitas vezes o ser humano se coloca na condição daquele conflito, como se ele fosse um participante daquele conflito. E na condição do policial, a gente não faz parte. A gente está ali para gerenciar e aquilo que foi identificado como crime fazer encaminhamento à delegacia. Entendo. Né? Mas muitas das vezes acaba da gente trazendo alguns palavrões e tal, que no calor da emoção da ocorrência, que também temos que entender que por detrás daquela farda há um ser humano. É verdade. Né? Um ser humano passivo de erros, né? E que muitas das vezes, no calor da sua emoção, pode chegar a não gerenciar de uma forma muito mais objetiva aquele conflito. Sim. Então, a psicologia ela pode ser trabalhada de diversas formas, né? Na condição de psicólogo se torna muito mais fácil, mas a gente pode propagar esse costume para os nossos colegas de trabalho. Como? A partir do momento em que você se torna um exemplo. Porque quando você está numa situação de conflito grave e precisa fazer uma intervenção e o seu colega de trabalho da sua guarnição ele observa esse seu comportamento, então a gente costuma dizer, né, que o exemplo arrasta. Então, verdade. Tendo um comportamento profissional mais adequado, você faz com que, principalmente esses novos policiais que passaram nos últimos concursos, eles lhe percebam como um norte. Se espelhe, né? Exato. É verdade. Eu trabalho, às vezes, no serviço de atendimento a acidentes de trânsito da CPTRAN e eu costumo falar isso principalmente com soldados, né? De que observem o comportamento profissional do seu superior para que algumas técnicas, algumas metodologias que eles utilizam para gerenciar os conflitos, você possa assimilar e trazer para o seu trabalho. Porque um dia eu fui soldado e um dia esse soldado de hoje vai se tornar um cabo, um sargento. Então, essa nossa construção profissional é parte desse pressuposto de que
Observando o outro, você adquire um conhecimento, É isso aí. né? E aí vai reforçando aquele comportamento mais adequado, mais estruturado que a legislação propõe, né? A sociedade está mudando, a cultura da sociedade está mudando, a cultura comportamental. Então, a polícia vem buscando também evoluir nas suas metodologias. É um processo que nunca vai ser perfeito, nunca vai chegar ao 100%, É verdade. mas próximo a isso, que chegue próximo a isso. É verdade. É verdade. É perfeito, perfeito. Vamos aqui. O que leva alguém a cometer um crime? Bem, há uma gama, um espectro de possibilidades do que pode levar uma pessoa ao crime, né? A gente vai, por exemplo, algumas ocorrências que eu já atendi de pessoas humildes que estão em supermercados e furtam alimentos. Acontece mesmo. Então, a princípio, o nosso julgamento é de raiva por aquele comportamento. Mas o que é que levou aquela mulher, aquele rapaz, pai, mãe de família, Verdade. a cometer esse crime, né? O furto. O furto quando não tem a utilização de uma arma de fogo, Sim. uma arma branca, Aham. e o roubo é quando há a utilização essas ferramentas, né? Então, na condição de furto, que é os maiores casos, muitas das vezes é por falta de ter um alimento para levar para sua casa. Isso é muito duro, né? Muito difícil. Então, E muitas famílias, né? Infelizmente, Exato, estão passando por isso. na pandemia, a gente viu diversos estabelecimentos sendo furtados, né, por diversas pessoas de alimentos. Então, a gente começa a perceber que o que leva o outro ao crime tem essa possibilidade, mas também tem toda uma construção particular, né? Aqui no estado de Sergipe nós temos algumas situações que talvez em suas particularidades no Rio de Janeiro já não tem e vice-versa. Então, o tráfico de drogas numa determinada localidade impõe, né, que determinados sujeitos participem Sim. à base de ameaças, né? Então você tem aí do 8 ao 80. Sei. Né? Da necessidade de alimentar os seus, há uma pressão da criminalidade já enraizada em determinados locais e que dissemina da criança ao idoso, né? E de forma ativa ou passiva, porque você pode ser o fato de você omitir da existência daquela criminalidade ali existente, você também está contribuindo para que ela permaneça. É verdade. Né? É. Então, há várias possibilidades que podem levar a pessoa à criminalidade. Mas eu acredito que a falta de políticas públicas eficientes e eficazes é que faz com que todo esse processo seja alimentado. Porque se você tem uma boa educação fornecida para a sociedade, uma escola pública integral, de qualidade, com alimentação, né, com professores sendo qualificados, recebendo muito bem, você vai ter uma estrutura de educação bacana. É verdade. Aí você vai para outro segmento que eu gosto muito de trabalhar, os pilares da Sim. sociedade, né, das políticas públicas, Uhum. a educação, aí você vai para a saúde pública. Uma sociedade com saúde física, mental, é uma sociedade, até mesmo para quem é adepto à defesa do capitalismo, uma sociedade com saúde é uma sociedade que produz. É verdade. Porque se você tem uma sociedade doente, cheia de restrições médicas, você vai ter um afastamento no ambiente de trabalho e, consequentemente, a produção vai diminuir. Isso mesmo. Então, se você tem uma educação que qualifique, uma saúde de qualidade e uma segurança pública para filtrar a criminalidade, você tem uma sociedade que tem uma certa dificuldade de adentrar ao sistema de cometer alguma espécie de crime, né? É verdade. Então eu trabalharia nessa tríade aí, Concordo. nesses 3 pilares, né?
Concordo plenamente. Fica uma sociedade saudável, né? Exato, Tudo fica mais leve, Mas tudo a fica mais princípio, simples. a princípio a gente julga muito as pessoas, né? Ah, não, como é que pode uma pessoa, dois irmãos, com a mesma situação familiar, não entrou para as drogas, chegou a trabalhar, casou com seus filhos, tem sua residência, e o outro com as mesmas oportunidades, em tese, porque somos seres humanos completamente diferentes. Verdade. Né? Então, as influências, a construção social, psicossocial de cada um vai ser diferente. Né? Às vezes, por exemplo, um irmão é mais velho do que o outro, então nasceu em um momento diferente, estuda com pessoas em salas de aula diferentes, tem características físicas e psicológicas também diferentes, então a experiência de vida vai ser diferente. É verdade. Então é muito fácil a gente chegar e, a grosso modo, você fazer um julgamento de como é que pode dois irmãos e terem destinos diferentes, porque não são não são pessoas iguais, são completamente diferentes, né? Com experiências, com genética, com o porte físico, toda uma construção aí que vai trazer influência partindo do indivíduo para a sociedade, da sociedade para com ele. Por isso que os destinos são distintos, muitas vezes. Eu costumo falar em minhas pregações que nós temos que parar muito, pausar mesmo e saber que cada um de nós temos uma história. E da sua história sabe você e Deus, assim como da minha. Nem mesmo a nossa própria família sabe a fundo. Porque tem coisas que a gente não pode passar. A gente não passa para a família porque não quer preocupar, entende? Não quer contrariar, entre outras e outras coisas. Então, a palavra do Senhor me ensinou isso. Eu refrear mesmo, sabe? A questão de estar falando, mas isso é porque isso é aquilo outro, é porque não presta, é assim. As coisas não são bem assim, nem sempre é nesse patamar aí. Então, quem sabe a fundo é cada um da sua história, a sua convivência e Deus, que Ele sabe os conflitos que são existentes dentro de cada um de nós. Porque, independentemente de qualquer situação, cada um de nós passamos, ou estamos passando, ou já passamos por alguns conflitos. E isso é natural. Não é? Tem pessoas que têm a condição de se reerguer. Outras já não têm essa capacidade. Isso não quer dizer que são pessoas fracas. É a visão que eu tenho, entende? Isso não quer dizer que você seja uma pessoa fraca porque você não conseguiu ainda superar certas situações da sua vida. É interessante que na psicologia, eu ia essa perguntar sua isso aí. descrição aí, a gente fala do processo de ressignificação. Né? Então é um processo que alguns têm essa habilidade muito mais aguçada do que outros. Né? Pelas adversidades da vida, você ressignificar e trazer algum proveito desse processo, desse fato que ocorreu na sua vida. Então, eu assisti ontem a um depoimento de um rapaz, policial militar da Bahia, que sofreu um acidente com seu irmão, se deslocando de uma cidade da Bahia para cá, para estar com seus familiares pós-serviço, né? E hoje ele perdeu o irmão nesse acidente vindo para aqui, para Aracaju, e ele ficou paralítico. Então, como pessoas que passam por uma situação dessa conseguem ressignificar uma experiência como essa, né? Um tão trauma, difícil. E outras com a mesma situação não conseguem, né? É um processo de construção dessa habilidade de ressignificar. Né? É de você reconstruir a sua vida a partir de uma experiência desagradável. E como fazer isso? Quando a gente não tem tão aguçada essa habilidade, pode adquirir
em um trabalho terapêutico com o psicólogo, com a psicóloga. Você pode ir para uma religiosidade que pode trazer esse processo de Lhe dá ressignificação. esse suporte, né? Exatamente. Então, você pode, através do esporte, ser um gatilho para um processo Sim. de ressignificação. Inclusive, ele mesmo se utiliza do esporte, se utilizou e mantém para sair de um processo depressivo. Verdade. Né? Outras pessoas adentram a uma determinada religiosidade que também contribui para que seja o pontapé inicial para que você construa a sua habilidade de ressignificar. Então, há uma gama de possibilidades. Assim como, né, a pessoa pode entrar na criminalidade por diversas situações, né, você pode adquirir essa habilidade de ressignificar e buscar reforçar essa habilidade pela terapia, pela religiosidade, pelo esporte, dentre outras formas, né? Focar em algo que venha a despertar, não é? A vontade de viver mesmo, a vontade de reagir à situação, não é? Exatamente. De vencer, não é? Isso. Aquele momento difícil, não é assim? Isso. É de reconstruir a sua vida. De reconstruir né? a sua vida. Muitas das vezes a gente passa por relacionamentos e aí termina esse relacionamento por qualquer motivo que seja, e aí as pessoas sofrem. Acham até que não vai mais ser feliz, mas né? nunca vou encontrar uma pessoa e tal. Então a gente pode ressignificar isso a partir do momento em que a gente analisa, nossa, o mundo tem 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões de possibilidades de você encontrar uma pessoa que case com a sua estrutura de vida, né? Então, ter esse pensamento muitas vezes está bloqueado por causa do momento do término, foi recente. E muitas vezes a gente reforça, alimenta essa dor de diversas formas. Sim. Então, a religiosidade, o esporte, a terapia vai fazer com que você saia dessa jaula, né? E veja essas possibilidades de vida. É verdade. A vida eu tenho isso comigo. A vida é a coisa mais linda que Deus nos deu. E que quem sabe viver bem é quem aproveita os detalhes, as coisas, as pequeninas coisas, sabe, da vida. Você pode ser feliz sem ter condição para ter certas coisas. Mas a felicidade está dentro de cada um. E essa felicidade, ela vem através do amor mesmo que Deus nos deu e a valorização que foi dada por Ele a cada um de nós, e essa valorização que Ele quer que a gente tenha conosco e que dê aos outros também. Então, tudo isso faz toda a diferença. A gente não pode pensar, ou alguém não pode pensar que eu não vou ser feliz porque eu acabei um relacionamento e agora acabou a vida para mim. Porque tem pessoas que, né, chegam até a tirar a própria vida por causa de situações como essa. Mas não é assim. Nós temos que nos amar também, não é? Isso, mas o que leva uma pessoa a esse extremo não necessariamente é o fato do término, né? Explica aí pra gente. Entramos em um assunto bem polêmico, né? Isso. O pensamento suicida, ele é um processo de construção, né? Às vezes a gente acha que, poxa, fulano ou fulana tirou a própria vida porque se separou só por causa disso. Não foi por causa disso. Fulano e fulana, na sua construção de vida, chegou a ter diversas experiências que a formou ao ponto de tirar sua própria vida. Entendo. Né? Não foi aquele motivo. Aquele motivo só foi a ponta do iceberg. Né? Debaixo das águas é que você vai ver o tamanho da problemática. Né? Então, a gente não pode uma coisa foi puxando a outra, né? As suas experiências de vida, a sua construção de vida levou ao enfraquecimento psicológico e, lamentavelmente, não conseguiu perceber esse amor, o amor próprio, o amor de outras pessoas. Né? Não consegue enxergar as possibilidades de se resolver
as suas problemáticas, né? E a gente insiste em você trabalhar em qualquer perspectiva, seja esporte, religiosidade ou com terapia, através do psicólogo, da psicóloga, de você tirar as poeiras acumuladas no decorrer de sua vida que você colocou debaixo do tapete, né? Eu gosto de usar muito essa analogia. Nós temos a nossa vida que seria um tapete. Uhum. E no decorrer da nossa vida, as experiências ruins são as poeiras, né? Que a gente não fechou os nossos ciclos, que a gente não conseguiu ressignificar. A gente transforma isso em poeira e vai botando debaixo do tapete. Mas tá ali, né? Tá ali a poeira sendo acumulada no decorrer da sua vida. Só que vai chegar um momento em que essa ponta do iceberg, né? O ápice, Uhum. você vai pisar nesse tapete e toda essa poeira vem à tona. É isso. Então não foi a poeirinha do término do relacionamento, né? Foi a gama de poeira Mal resolvida, mal né? resolvida que você colocou debaixo do tapete durante toda a sua vida. Por isso que a gente precisa ter esse hábito ou do espaço terapêutico ou da religiosidade, do esporte, ou qualquer uma outra prática que possa disseminar, limpar esse tapete. Eu sei como é. Né? Seria interessante que a gente aprendesse no decorrer da vida, lá no início. Mas, lamentavelmente, a gente não aprende isso. É verdade. Né? Não aprende a fazer isso. Não. Mas, quem está nos assistindo já sabe aí o caminho que você possa estar contribuindo para seus filhos, né? É verdade. Para ensiná-los as possibilidades de ressignificar qualquer problema, seja um bullying na escola, seja qualquer outra adversidade que a gente venha sofrer na vida. Muito bom mesmo. Muito boa essa conversa. Olha, quero aqui dizer a vocês que absorvam e saiam compartilhando, viu? Aqui o nosso podcast, o Magcast, porque o psicólogo aqui Damasceno está botando para lá, não é? Com toda a sua instrução, né? Com toda a sua bagagem, né? Na psicologia, com tudo que ele adquiriu aí a todo esse tempo. E uma conversa assim que realmente nos orienta, né? Nos dá um norte. E grandes coisas ainda vão continuar aqui acontecendo. E não esqueçam de dar aí o like de vocês, dê aquele joinha, compartilhe e também, não é? Façam aí as suas perguntas e deixem os seus comentários. Eu vou fazer aqui outra pergunta. Você acha que a ausência de pai ou mãe é um fator da criminalidade atualmente? E por quê? Bem, a gente não pode generalizar, né? Principalmente Eu tenho isso comigo. Principalmente para psicologia, não existe generalizações. Quando a gente generaliza, a gente diminui muito as possibilidades de enxergar a situação em que a gente vive e as possibilidades de da solução, né? De resolvê-las. Então, se todos que não têm um pai ou uma mãe, não tem uma referência... Eu não usaria nem o termo pai e mãe. Eu usaria o termo uma referência paterna e materna. Pronto. Porque você pode ter um pai e uma mãe, mas a sua referência paterna e materna não necessariamente vão ser seus pais. Isso é verdade. Pode ser um tio, uma tia, que seja uma referência. Uma avó, né? Um avô, né? Uma avó, um avô. E não necessariamente pela convivência, mas porque o seu inconsciente estabeleceu que a sua referência paterna é aquela pessoa. E a sua referência materna é uma outra, né? Então, são suas referências. E as nossas referências saem de uma forma bem espontânea, natural, que é o que a gente denomina do nosso inconsciente. A manifestação do inconsciente. Então, tem pessoas que têm pais e mães, como a Christiane Richthofen, né? Que ela chegou a tirar a vida de seus próprios pais. Verdade. Então, se a gente generalizasse, não era para ela ter cometido esse crime. É isso. Né? Então, a gente precisa se ater mais às referências que nós temos, aos vínculos afetivos que a gente tem com essas referências,
né? E as nossas experiências que vão fazer com que a gente se construa, né? Como eu havia dito, a nossa construção psicossocial é um processo de ambiente, né? Temos os fatores genéticos, mas um ambiente favorável vai manifestar, né? Então, não tenho essa perspectiva de que não termos um pai ou uma mãe ou ambos vai trazer uma certeza de que eu vou adentrar a criminalidade, né? Eu posso entrar na criminalidade, eu posso entrar nas drogas mesmo tendo pais e mães que estão na igreja. E acontece muito. Entendeu? É verdade. Você tem pais que são cristãos, que dão uma boa educação, que têm um vínculo afetivo bacana, são referências paternas e maternas. Você tem toda uma estrutura, né, de educação, de saúde. Tudo para ter afeto, sucesso na vida. tudo. Mas podemos, mesmo com toda essa estrutura, entrarmos para as drogas, por exemplo. É a questão das escolhas, né? Nossas escolhas e o que é que nos fazem escolher ir por esse caminho. Mais uma vez, é a nossa construção. É o processo de construção que vai fazer com que nos influencie as nossas escolhas. Eu costumo dizer o seguinte, a questão de gosto não se discute. Eu discuto. Porque o nosso gosto, por exemplo, eu gosto mais de namorar pessoas com X características. Porque na nossa construção de vida, o padrão de beleza que foi incutido na nossa mente é aquele. O ideal é aquele. Então, desde quando foi uma escolha e desde quando foi algo que nos foi imposto? Uhum. Né? O que é que passa na televisão? Que padrão de beleza passa na televisão? Quais os bonecos e bonecas que são vendidos tratados como beleza? Então, tudo isso aí nos constrói a um padrão e vamos procurá-lo no outro. Então, as nossas escolhas, mais uma vez, é uma construção. A partir do momento em que você desconstrói, você abre uma gama de possibilidades de escolha. Aí sim você tem poder de escolha. Mas enquanto você estiver subordinado, preso ao que lhe é imposto, aí você fica limitado nas suas escolhas. Isso é verdade. É. Verdade mesmo. Olha, existe um perfil psicológico típico de um criminoso? Bem, nós temos, eu vou do ápice ao mais difícil de se perceber. Nós temos os psicopatas, nós temos os sociopatas, que são pessoas que eles já nascem assim. E quais mas são, tem um autocontrole. Quais são as características? Até para que a gente, né? Pronto. O psicopata, ele não tem a percepção das consequências, não tem percepção do limite, né, de seu comportamento e muitas das vezes sente prazer, inclusive, com esse comportamento. Né? Eu assisti um vídeo recentemente no TikTok de uma menina, eu acho que ela é americana, e uma menina pequenininha, eu acho que tem uns 5, 6 anos de idade, em que ela pega a bonequinha dela, olha, aperta no pescoço e afoga na banheira. Sim. Então, ali já é uma possibilidade de indício de uma psicopatia. Então, esses comportamentos é interessante os pais estarem observando. Aí, um psicopata com certeza vai ser um criminoso? Não. Quando a gente consegue diagnosticar com um trabalho multidisciplinar com outros profissionais e fazemos um trabalho em conjunto, faz com que essa pessoa tenha um discernimento, uma lógica e trabalhar esse autocontrole. Então, não necessariamente ela vai se tornar um criminoso ou uma criminosa. Entendo. O sociopata não chega ao âmbito de ser um serial killer, por exemplo, né? Mas o sociopata é aquele estelionatário. Entendo. Né? Ele não vai chegar ao ápice do crime de tirar a vida do outro, mas ele vai tirar proveito em algumas situações do outro. Né? É aquele que busca seduzir
Há vários casos de homens que seduzem mulheres que estão vulneráveis. Ultimamente é o que mais tem, né? A gente vê Isso. mesmo. As mulheres vulneráveis psicologicamente, né? E aí ele se aproveita dessa situação e ele consegue identificar esse perfil. É interessante, né? Ele tem a facilidade de identificar esse perfil. Então ele vai às suas vítimas e conseguir tirar de todos os seus pertences, sua energia, e tirar proveito, né? Então eu colocaria essas duas Da situações carência, né? clássicas. Da dificuldade. Sim, sim. Eu colocaria esses dois clássicos aí de perfil que aqui a gente está resumindo, né, a grosso modo, desses perfis. Mas também temos aquelas pessoas que... só me recorde... A pergunta? É. Existe um perfil psicológico Pronto, típico de um isso, criminoso? Perfeito. Então, o perfil psicológico clássico seriam esses dois. Um perfil psicológico que podemos colocar para os criminosos, em sua maioria que estão hoje nas penitenciárias, não necessariamente são psicopatas, são sociopatas. Sei. Então, nós não temos um perfil clássico que poderíamos generalizar e colocarmos que a maioria das pessoas a maioria que está nas penitenciárias tem um determinado perfil psicológico. Entendo. Não, porque às vezes estão ali porque houve uma situação em que o levou ou a levou a esse fato. Entendo. Pronto, um exemplo. A gente percebe não um perfil psicológico, mas um perfil de comportamento. A maioria das mulheres que estão na penitenciária aqui no estado de Sergipe foram por crimes passionais, né? Mataram os seus parceiros ou parceiras por conta de alguma adversidade de relacionamento do casal. Eu não sabia, estou sabendo agora. A maioria. Ou então em algum vínculo com o seu parceiro, e então participando de um furto, Sim. de um roubo naquele momento e são presas. Ou então para encobrir algum fato de que seu parceiro tenha cometido e ela foi partícipe de forma direta, indireta. Então, assim, não é um perfil psicológico, mas é um perfil de comportamento social. Eu sei como é. Já os homens, que não sejam psicopatas, sociopatas, eles têm uma gama de possibilidades que podem ter sido. Na sua construção de vida, podem ter tido o não acesso à educação, o não acesso à saúde, o não acesso a uma estrutura familiar de referências que lhe desse um arcabouço, né, a sua armadura para poder sobreviver às adversidades e que o levaram à criminalidade. Então, mais uma vez, um perfil não psicológico, mas comportamental. Eu colocaria muito aí o âmbito social para a maioria dos casos das pessoas que estão presas, que cometeram alguns crimes, né? As adversidades da vida, suas dificuldades, sua construção de vida fez com que chegassem a esse ponto. Então, perfil psicológico só se foi identificado com mais ou menos a questão dos clássicos. Entendo. Psicossocial aí seria mais a relação de construção de vida de cada um. Respondida a nossa pergunta aqui. Temos outra pergunta, Damasceno. Considerando essa campanha, né, de Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio, como estão os índices de suicídio nesse ano de 2023? Então, eu estava lendo recentemente alguns artigos sobre isso e nós tínhamos em torno de 10,7 milhões de brasileiros com depressão antes da pandemia. E 11,1 milhões de brasileiros com pensamento suicida. Muita gente. Muita gente. Só que esses dados, eles dobraram no pós-pandemia, né? Então, a gente precisa estar atento às mudanças de comportamento do seu colega de trabalho, do seu irmão na igreja, dos seus amigos, né, dos seus familiares. A gente precisa estar se auto-observando e observando o outro, né? E eu estou percebendo que a gente está muito egoísta, né? E a ponto de nem fazermos a nossa auto-observação.
Infelizmente, né? É, a gente não está percebendo as mudanças de comportamento, tanto nossas quanto do outro. E isso é preocupante, porque nós somos seres sociáveis, ou deveríamos ser. Né? Talvez essa gama de possibilidades que o celular nos traz faz com que Eu ia chegar aí. que a gente não interaja com as pessoas e a gente perca esse senso de observação do comportamento humano, né? Isso. Tanto isso, o nosso quanto para com o outro. Isso. Porque a gente está tão atento ao que a tela do celular pode nos proporcionar É, que a gente está perdendo as nossas habilidades sociais é de verdade. como lidar com o outro, Isso mesmo. né? Então, é preocupante nesse sentido. As pessoas estão tendo muita desesperança, que é uma análise em que o psicólogo, a psicóloga faz. A desesperança, tem que analisar como é que está essa questão do pensamento suicida, como é que está o processo depressivo, né? E insistir aqui, nesse momento, no seu podcast, que para quem está nos assistindo, que é não diminuir o processo depressivo do outro. Né? Que a gente acha que a pessoa está querendo ali chamar a atenção, está querendo causar, está querendo like nas suas redes sociais, né? Tá querendo forçar a barra do outro, da outra voltar para aquele relacionamento, né? Fazendo uma pressão, drama, são dramáticos. Então, não fazer isso, porque quem fala que está com depressão, quem fala que quer cometer o suicídio, um dia vai acabar fazendo se não tiver ajuda. É porque geralmente, né, a gente ouve muitas pessoas falarem: quem fala que vai tirar a sua vida, né? Não tira. Não tira. Não é bem e a assim. história real não é bem essa, Não né? é essa. Justamente ali é um pedido de socorro. Ali é um pedido de socorro. Como que diz assim, dei fé, eu estou aqui, Isso. eu quero ajuda, não é? Isso. Eu quero ajuda, alguém pode me ajudar? É clamando por socorro e aí o outro tá diminuindo. Aí vai fazer o quê? Reforçar a dor do outro. Quer dizer, se eu estou pedindo ajuda a quem eu acreditava que poderia me dar e essa pessoa tá explanando que não vai haver essa possibilidade, muito pelo contrário, que está diminuindo a minha dor, então a gente está empurrando a pessoa para o pior. Então a gente precisa saber identificar, observar as pessoas que estão ao nosso redor e fazer uma autorreflexão sobre nós mesmos e não diminuir a dor do outro e podermos uns ajudar os outros. Acolher mesmo, né? A gente poder dar uma atenção, não é? Se colocar no lugar do outro, porque tem vezes que as pessoas, ao invés de ajudarem, elas começam a julgar. E, você não havia necessidade de estar passando por isso foi por causa disso, daquilo outro. Então, ao invés de estar apontando causas que levaram a pessoa a essa situação, que isso acontece nas melhores famílias. Ninguém está livre. Não, e se fala muito de empatia, que é justamente isso que você falou, de se colocar no lugar do outro. Só que há muitos casos em que não tem como eu me colocar no lugar do outro, mas tem como eu não diminuir a dor do outro, né? Às vezes o outro só quer ser escutado, só quer alguém para lhe ouvir, né? Porque, por exemplo, eu sou homem, eu nunca vou saber o que é ser uma mulher e sair de casa com medo de ser estuprado. E a maioria das mulheres tem esse medo quando saem de casa. É verdade. Então eu não tenho como exercer essa empatia pelas mulheres porque eu não sou mulher. Né? Eu não tenho como exercer empatia para as pessoas negras porque eu não sou negro. Eu preciso ser um antirracista. De primeiro desconstruir o meu racismo estrutural dentro de mim, né? E lutar para que outras pessoas também façam esse mesmo processo. Então, esse exercício de empatia é muito problemático, é muito complicado, né? Mas eu posso não diminuir a dor do outro, o sofrimento do outro, eu posso não reforçar, muitas das vezes, violentando o outro, sendo racista, sendo misógino, ou diminuindo o processo depressivo do outro, né? Entendi. Então, é observar o comportamento de si, do próximo,
e buscar as possibilidades de resolução, gerenciar os conflitos. O que o policial tem que fazer, o psicólogo também faz, mas que pode ser exercido por qualquer outra pessoa. Entendo. Né? Entendo. Perfeito. Olha, nós temos aqui outra pergunta. Sabemos que os traumas podem funcionar como uma mala que empurra alguém para o mundo do crime. Quais os mais identificados? Diga 2. Pronto. Traumas que possam levar as pessoas à criminalidade. Na verdade, os traumas, eles são diversos e eles podem levar a diversas possibilidades. Eu adoro essa palavra, as possibilidades. Porque o mesmo trauma vivido por mim pode ter sido vivido por você, mas nós vamos reagir de uma forma diferente. Isso é um fato mesmo. Porque, mais uma vez, insisto, a sua construção de vida é completamente diferente da minha. É verdade. Né? Tem uma diferença aqui que a gente acabou de dizer. Eu sou homem e você é mulher. Isso. Então, só esse fato já faz com que a gente tenha uma gama de diferenças, onde você tem um processo de ressignificar o seu trauma de uma forma e eu de outra. O homem tem uma tendência numa cultura a nível mundo, né, por exercer uma influência de poder sobre o outro, de reagir com agressividade. As mulheres há uma tendência cultural, em sociedade não é biológica, mas cultural, de reagir de uma forma muito mais comedida, não com tanta agressividade. Obviamente, não vamos generalizar. Toda regra tem sua mulheres. exceção. Isso aí. Então, não necessariamente um determinado trauma não é uma matemática. Esse trauma vai com certeza levar alguém a uma criminalidade. Entendi. Porque há pessoas e pessoas. Então, por exemplo, né, eu gosto de assistir muitos filmes, né? Assisto bastante a Netflix. Eu gosto também. Eu fazendo propaganda aí, tem que patrocinar a Netflix, né? Então, a Prime Video também é muito boa. Há vários filmes interessantes que eu gosto de assistir, de várias temáticas. E aí tem aqueles filmes sobre vingança, né? A menina ou o menino viu o pai ou a mãe sendo mortos quando eram crianças, então vou me vingar de quem matou os meus pais. Pronto. É uma possibilidade. Sim. Mas há pessoas e pessoas. Então, há pessoas que passam pela mesma situação, mas que vão reagir de uma forma diferente. Você pode até se vingar, que não seria uma vingança, mas buscar a justiça pela justiça. Pelo sistema jurídico, por exemplo. E não querer fazer você mesmo a própria com as justiça. próprias mãos. Né? Então, a gente não tem como estabelecer que os traumas, sejam eles quais forem, vão levar alguém à criminalidade. Depende. Depende. E aí pode perpassar nessa construção de vida de uma pessoa, uma religiosidade que faça com que ele não tenha esse pensamento da vingança, de autodestruição, de destruição do outro, né? O esporte, um processo terapêutico, né? Há várias possibilidades de levar esse trauma a ser ressignificado e não necessariamente a adentrar a criminalidade. O que eu percebo mais que possa levar as pessoas à criminalidade é mais o âmbito social. Entendo. Né? Por exemplo, você nasce em um lar com uma família totalmente desestruturada. Muitas das vezes, lamentavelmente, é um pai que abandona sua esposa e seus filhos. Né? Ou então pode ser até o contrário, uma mãe que abandone seus filhos. Acontece também. E aí a condição financeira é problemática. São pessoas pobres, humildes, moram na periferia, muitas vezes de aluguel. A escola, muitas vezes, professor faltando, as aulas, muita falta de estrutura. Eu ia falar isso, não tem aquela estrutura, né? Não tem estrutura que as escolas particulares têm, lamentavelmente. Isso. Então, a defasagem é grande. Essa criança precisa ajudar em casa para ter o que comer. Isso. Então, às vezes, sai da escola, às vezes nem vai para poder vender alguma bala, alguma coisa na rua para inteirar o orçamento da família para ter o que comer. Minha mãe foi professora do estado aqui, já aposentada, e trabalhou a vida toda no Santa Maria. E muitas das vezes ela falava que os seus alunos iam para a escola principalmente para ter o que comer. A merenda. É isso mesmo. Né? Então, não iam para a escola para se alimentar de conhecimento,
mas se alimentar literalmente de alimentos para poder sobreviver. Eu já passei por isso. Né? Eu ia para a escola estadual para estudar, mas ficava esperando aquele momento, não é, da alimentação e comia o que eu podia comer para ficar bem alimentada. Não é? Eu sei que o que eu passei, pessoas passam e até passam pior do que o que eu passei. E isso, infelizmente, é a realidade de muitas pessoas. Mas hoje eu estou aqui, não é? Eu sobrevivi, assim como meu irmão também. E o que é que eu vou dizer aqui a vocês? Não desistam de ter uma vida melhor, não desistam de correr atrás, não é? De um futuro melhor, porque existem possibilidades diversas, escolhas, e quando nós escolhemos, não é, a palavra de Deus para nos dar esse suporte, que eu consegui tudo isso através da palavra que está aqui na Bíblia Sagrada, foi quando as coisas começaram a acontecer na minha vida. Claro que nada acontece de uma hora para outra, não é? Tudo é com muita luta, perseverança, determinação, esforço, mas eu consegui. E eu digo a você que não desista não, porque você vai conseguir também. Porque eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. Mas a diferença das pessoas que desistem para aquelas que prosseguem é nunca desistir, não é? De que há uma esperança e de que aquela situação pode mudar. Eu falo aqui pelo que eu passei. Eu percebo assim, que é trauma maior do que passar fome. É isso. Né? Então, esse trauma pode levar as pessoas a diversos caminhos. Isso. Né? A sua construção lhe trouxe até aqui. Mas a construção do outro pode ter passado por especificidades, né, que você não tenha passado e que, lamentavelmente, a percepção de escolha do outro era a criminalidade. Não estou dizendo que se justifica. Eu sei disso. Né? Não estou dizendo que se justifica. Estou dizendo como é o processo que leva à criminalidade. Mas não estou dizendo que a pessoa não tenha que pagar pelos seus erros. Com certeza. É bem diferente. É verdade. Eu fui criada pelas dificuldades que a gente passou. A minha mãe sempre falava: estudem. Estudem, estudem. Porque a pessoa que não tem estudo dificulta, não é, toda uma caminhada nessa vida. Fui criada assim. Mas é muito difícil quando você não tem esse amparo. Entendeu? Quando você não tem esse incentivo, essa motivação, partindo muitas vezes de um pai, de uma mãe, porque de um nem professor. todos têm, nem todos têm, né? Porque muitas das vezes aquela pessoa, ela ouviu que aquele espaço escolar não pertencia a ela. Muitas vezes ela ouviu que a saúde não é um espaço para ela. Ter cultura. Muitas das pessoas são incutidas a ela de que nem o afeto é um espaço para elas. E isso sendo colocado, imposto e reforçado o tempo todo, fica complicado de você perceber que há escolhas. Sim, qual a escolha que eu tenho? Se me dizem o tempo todo que eu sou pobre, sou feio, não mereço estudar, que o meu lugar é ali. Você não vai passar embaixo. disso aí. Não vai passar disso. Né? Então, é muito mais difícil para uma pessoa dessa ressignificar e fazer boas escolhas. Eu passei por isso. Mas, você não vai passar disso aí. Mas se você tiver pessoas que lhe abram os olhos e não, você tem sim total direito a ocupar o espaço que você quiser. Teve uma época que a gente estava usando muito assim, o lugar de mulher é em qualquer lugar, né? Mais ou menos isso. Né? Se reforçou bastante isso. Uhum. E eu concordo. A mulher pode ser pedreira. Né? E eu vejo muito... Eu falo muito do TikTok, que eu assisto muito. Então, eu vejo muito vídeos de mulheres que são pedreiras. Construção tem pedreiro civil. Fazendo casa, tem mulheres fazendo isso. Construção civil, a gente Construção vê muito civil. hoje em dia. Antigamente não.
Mas hoje em dia muitas mulheres trabalham. Pois é, aí o pessoal fala, mas o homem é mais forte que a mulher. Depende. Tem mulheres que malham, então bem mais fortes do que eu, conseguem levantar um peso que eu não consigo. Então é muito relativo. Então, se o tempo todo eu coloco na mente da mulher que determinados espaços não são feitos para ela, Ela vai achar que acreditar não, ela não tem mesmo. condições. Ela não vai ter essa escolha. Então a mesma coisa são pessoas que estão lá na periferia. O tempo todo são colocadas, incutidas na mente dela que determinados espaços não são para ela. É. E são reforçados, são bloqueados. De Verdade. diversas formas. Não tem política pública. Verdade. Então a gente precisa sair da nossa bolha. É algo assim, pronto. É incutido nos alunos, pelo menos na minha época era assim. Eu não sei se hoje em dia, mas na minha época era incutido o seguinte: medicina é só para filho de rico, só para quem está nos colégios de ponta. Alunos de colégio estadual não têm condições de passar. Hoje em dia eu vejo, graças a Deus, muitos alunos de colégio estadual passando aí em medicina e outros cursos, não é? Que são muito concorridos. Sim. E isso era algo que era incutido pelos próprios professores. E aproveitando, você me deu um insight, é que uma das minhas colegas de faculdade no curso de psicologia foi aluna de minha mãe no Santa Maria. Olha, que maravilha. Estudou no colégio no André Mesquita. Isso alegra muito mudou meu o coração. nome. Exato. Foi aluna de minha mãe e, por coincidência, foi colega minha do curso de psicologia. Então, ela teve dentro do seu lar pessoas que abriram os olhos dela e disseram: aquele espaço é seu. Você pode sim entrar numa universidade, seja pública ou privada, né? E no curso que você quer cursar. Então, esse acreditar de que esse espaço pode ser uma escolha fez com que ela chegasse até lá. Você falando aí, Damasceno, e eu me lembrando de passagens diversas na palavra, de que Jesus ele sempre incentivou o melhor nas pessoas. Você pode. Você vai conseguir. Eu vou lhe ajudar. Até hoje é assim. Ele vê na gente coisas que nem sempre a gente mesmo se enxerga de que podemos. A gente pode muita coisa. A gente pode alcançar muita coisa. A gente pode chegar a lugares assim que nem nos maiores dos nossos sonhos a gente poderia imaginar. Precisamos confiar e correr atrás, não é? De tudo aquilo que vai nos trazer essa possibilidade. E Deus ele vai abrindo os caminhos. Então, você me fez lembrar de uma prática interessante que eu vejo muito também nas redes sociais, que é pessoas que pegam um papel, escrevem determinadas frases motivacionais que podem ser versículos bíblicos, né? E as pessoas, ao receberem, interessante que era justamente aquele texto que aquela pessoa naquele momento estava precisando ler, e muitas se emocionam. Então, às vezes a gente só precisa de uma palavra. Né? Uma palavra. Damasceno, nós trabalhamos. Inclusive, ontem foi o evangelismo da nossa igreja. Para quem não sabe, né? Eu sou pastora Magdael Torres, da igreja CVCC, Igreja Congregacional Vida com Cristo. E ontem foi o dia do nosso evangelismo. E nós trabalhamos assim. A gente trabalha colocando... o pessoal da igreja mesmo faz cartas por escrito. Eles mesmos escrevem. Passagens, né, da palavra... E colocamos em cartinhas, né? E também colocamos em bolas de bexiga, né? Bola de assopro. E saímos entregando. E é incrível como as pessoas, elas ficam assim, tão felizes. E tem aquelas até que choram. E chegam assim pra gente e dizem: poxa, é tudo o que eu precisava ouvir. E se emocionam. Porque uma palavra de amor, ela muda muita coisa. Ela nos incentiva, não é, a algo melhor. Poxa, se você está passando por uma situação tão difícil na sua vida, e ao invés de alguém estender as mãos, não é, a mão amiga para lhe ajudar, fica falando o que não é para falar, só vai piorar a sua situação.
Mas se você tiver alguém que chegue para você e diga assim, você vai conseguir. Você olha assim e você diz, como? Como? Como eu vou conseguir? Bom, existe um Deus acima nos céus e embaixo na terra. Ele deu o melhor que ele tinha. A sua própria vida, morreu, 3 dias de morto, ele ressuscitou, hoje vive estar. Ele acreditou em mim, ele acreditou em você. Ele acreditou em todos nós. Um amor tão intenso, ninguém entende. Como Jesus Cristo, o Filho de Deus, pôde morrer por uma humanidade que nem todos amavam a ele. Mas ele deu aquilo que ele tinha que dar. O amor, a sua vida. E foi através dele que hoje eu me encontro aqui. Através dele que hoje eu levo essa palavra e levo esperança para outras pessoas. Porque foi essa palavra que me trouxe a esperança. Essa palavra me trouxe a paz. Essa palavra ela me deu o equilíbrio. Não é? Isso faz toda a diferença. Então, nós temos lá em nossa igreja pessoas que chegam muito. Ultimamente, você, como psicólogo, você sabe disso. A depressão é um mal, mundialmente falando, né? Não é somente do Brasil. E aí vem as outras enfermidades, né? Que uma interliga a outra. E as pessoas chegam muito com esse tipo de enfermidade, né? Do psique. E o que é que eu sempre falo? Eu falo o seguinte, tem aquelas que eu pergunto logo, está sendo acompanhado, não é? Por um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Aí umas chegam lá sendo acompanhadas e outras não. O que é que eu falo? Eu sempre oriento que sejam, sim. Tenham um acompanhamento, né? De um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra. E a junção com a palavra de Deus. Essa palavra, ela vai trazer aquela conscientização dentro de mim. De que eu estou fazendo a minha parte, mas eu preciso ver o que está acontecendo comigo numa visão diferente, que eu não consegui ainda entender. Mas a palavra de Deus, ela vai nos levar a compreender isso. Jesus, ele escolheu 12 homens, 12 discípulos. E um, chamado Judas Iscariotes, o traiu. Judas, ele passou por toda a orientação, ele acompanhou os milagres, toda a instrução do seu mestre. Jesus sempre ensinou a eles o melhor. E o que levou Judas a não trilhar o mesmo caminho de Jesus, não é? Eu estou falando aqui como pastora, o âmbito espiritual, não é? Depois eu quero que você faça uma análise. Faça uma análise sobre isso. Mas espiritualmente falando, o que levou Judas Iscariotes a trair Jesus, que só fez o bem a ele? Algumas passagens mostram que ele tinha um desvio de caráter, não é? E ele parecia ser uma pessoa que, ele admirava a Jesus. Mas é como que aquelas palavras que ele ouvia e aquelas ações milagrosas não chegassem a tocar realmente no coração dele. O que levou N coisas, não sabemos a fundo, porque cada um sabe, não é? Do que passa, cada um sabe do que sente. Mas a palavra diz também que Judas, ele era aquele que tomava conta, né, do dinheiro que era arrecadado ali pelas pessoas para o mantimento da obra de Jesus, dos discípulos e daqueles que estavam com eles. E ele roubava a Jesus. Aí a gente para assim e pensa, mas Jesus, ele não tem o conhecimento e conhece quem é quem, porque ele conhece a nossa mente, o nosso coração, ele penetra. E por que ele escolheu a Judas? É porque para Jesus nada é perdido, nada está perdido. E para ele, o que ele puder fazer para recuperar
a qualquer um de nós, ele vai fazer. E ele diz na palavra dele que ele veio para os enfermos, para os doentes, e não para os sãos. E por isso que eu estou aqui, sabe? E isso não quer dizer que eu seja melhor do que você, nem melhor do que vocês. Eu não tenho vergonha nem medo de falar situações que eu passei na minha vida, não é? Nem todo mundo tem essa coragem de dizer, eu passei necessidade, muita necessidade. Não tenho vergonha disso. Por quê? Porque as situações difíceis que eu passei, Deus, ele fez assim. Jesus, ele me mostrou que em tudo que a gente passe de dificuldade, sempre se tem uma lição a se tirar. Eu percebo que tudo que você viveu lhe trouxe a hoje aqui. Então, você trouxe 2 exemplos aí do que eu coloquei aqui no podcast no dia de hoje, né? E para quem está nos assistindo, que são 2 exemplos. A sua construção de vida, com todas as suas adversidades e também com os momentos maravilhosos, fizeram com que você chegasse hoje até esse momento. Talvez se uma questão desagradável não tivesse acontecido, você não tivesse chegado até aqui. É verdade. Então nada, eu creio assim. Nada acontece por acaso. Eu creio assim. O outro exemplo é a própria história bíblica que você nos trouxe, dos 12 discípulos. É um exemplo do que a gente está questionando aqui, que apesar de termos 12 discípulos, mas tivemos um que teve um caminho completamente diferente dos demais. Foi. Então você pode ter 12 filhos, você pode dar tudo para os 12 filhos. Igualmente. Mas pode ter um que vai se desviar. O problema está justamente no que você colocou no comportamento de Jesus, que é não desistir. Não desiste. E muitas das vezes a gente desiste. Nós, não ele. Porque, por incrível que pareça, é mais fácil a gente desistir Por do quê? que manter. As pessoas hoje em dia estão desistindo de seus relacionamentos. Não estou me referindo aqui, obviamente, às violências. Porque, para mim, se justifica um término, por exemplo, de um relacionamento com uma pessoa que é violenta. Né? Mas há determinadas situações ínfimas que hoje em dia são motivos para você terminar uma amizade, para você bloquear um familiar nas redes sociais. Né? Hoje está simplesmente É como se diz, cancelar, né? Cancela até da sua vida, né? Você cancela de sua vida, do seu convívio, né? Uma pessoa que toda a vida foi maravilhosa, mas em um determinado momento Ele decepcionou em algo. decepcionou em algo, então já é o suficiente Não é digno de estar na de minha perdão. pertencer, de conviver comigo. Isso. Né? É como que as pessoas se colocassem no patamar de perfeitas. Nós não somos perfeitos. Não somos perfeitos. E Jesus, na palavra dele, ele deixa claro isso, que nós não somos perfeitos, mas com toda essa imperfeição que nós temos, ele nos ama do jeito que nós somos. E ele trabalha em nós para melhorar dentro de nós tudo o que há. O que prejudica, ele tirar, mas não por impor. Porque Jesus ele não trabalha ele não trabalha através da imposição. O lindo do trabalhar de Jesus é esse. Ele trabalha na conscientização. E ele não desistiu de Judas porque foi Judas quem desistiu dele mesmo. Isso. Né? Isso a gente mesmo. precisa entender que é do outro, que Isso é meu, mesmo. é meu. Isso mesmo. Né? Então, não foi Jesus quem desistiu. Ele foi não o próprio desiste. Judas que desistiu. E muitas das vezes a gente acaba desistindo de nós mesmos nas pequenas coisas na vida. E a gente não percebe que está desistindo. Isso dificulta muita coisa, né? Na progressão, no crescimento, né? Pessoal de cada um, na vida, no nosso cotidiano. Isso aí influencia muito. Jesus, ele fez e faz, porque ele é vivo. E ele sempre vai investir em todos nós. Agora, aqui o Magcast, nós temos trabalhado muito sobre a questão do amor à vida, não é? E nós não podemos desistir nunca, jamais, de nada
nada que venha a nos trazer, não é? A esperança de viver. E Jesus, ele veio e trouxe isso. A esperança, ela não pode morrer. Quando eu perco a esperança, eu perco tudo. Eu estou dizendo, eu estou desistindo da vida, portanto, eu estou desistindo de mim mesmo. E é porque a esperança que faz com que você mentalmente perceba que há ainda uma possibilidade de resolução do seu conflito, do seu problema. Isso. Quando você perde é quando você não consegue enxergar. Aí é realmente onde há o problema. Mas a partir do momento em que você tem essa esperança, e aí quando você perceber que quando o outro não está tendo, que você alimente. Quando o outro já perdeu, que você oferte. Isso mesmo. Mas a gente está vivendo um momento muito egoísta, muito egocêntrico, a ponto de não perceber o outro e muitas vezes nem a nós mesmos. Olha, eu escolhi essa passagem e falando sobre Judas, porque nós estamos falando aqui, não é? Pessoas que tiram a sua própria vida ou a vida de outros. Judas, ele se suicidou, certo? E o que levou ele a isso foram várias coisas, mas tem passagens aqui que mostram na palavra que depois que ele viu o que ele fez contra Jesus, entrou o remorso, sabe? Eu não posso dizer que foi arrependimento, porque isso aí quem sabe é Deus, né? Mas ele ficou tão passado depois da ação que ele fez, que ele pegou aquelas 30 moedas de prata e foi devolver aos escribas, aos fariseus, aqueles que pagaram, né, esse valor a ele. E esses homens que chegaram a ele conseguiram corromper a Judas. Eles mesmos disseram assim: esse dinheiro não serve para nós. É maldito. Não queremos. E Judas teve tanta raiva que ele pegou o dinheiro e lançou, jogou. E saiu desesperado. Não é? Aí quantas coisas não passaram ali na mente, né? No coração de Judas. E ele achou melhor, não é? Tirar a sua própria vida, porque eu tenho comigo o seguinte, sabe, Damasceno, que as pessoas que chegam a tomar uma decisão como essa, drástica, é porque querem se livrar da dor que chegou ao seu coração por algum motivo, ou alguns motivos, né? E não souberam assimilar essas situações. E Judas foi um deles, não é? Eu percebo muitas pessoas, quando têm conhecimento sobre a história de Judas, terem a sensação, a emoção da raiva, porque fez um mal a uma pessoa do bem, né? Só que eu percebo que não é esse o sentimento que a gente tem que ter. Não. O sentimento mais adequado, mais cristão, né, é da compaixão e a percepção de que o que chegou a construir Judas a esse ponto. Isso. O que o levou a chegar até aquele momento, né? Isso mesmo. E muitas das vezes ele precisava muito mais do afeto, da compreensão e de oração do que a nossa sensação de raiva. E muitas das vezes a gente faz isso com as pessoas que convivem com a gente. Né? Às vezes a pessoa foi agressiva nas palavras e você desarma ela muitas vezes com algumas palavras. Isso, vem com a pedra e a gente vai com a flor. Muitas das vezes é a falta de um afeto. Muitas vezes está trazendo algo de outro lugar que não foi você quem causou. Isso, acontece muito. Né? Então, eu leio essa história de Judas de hoje, né? De uma forma diferente. Era uma pessoa que necessitava muito mais de Jesus do que os demais discípulos. Digno de misericórdia, como todos nós. É esse a visão que eu tenho, o sentimento. Você pode perceber que eu não estou julgando a ele, mas procurando entender o que levou ele àquilo. Eu faria até uma analogia, desculpa interromper. Pode falar. Um raciocínio. Eu faria até uma analogia, que muitas das vezes a gente tem, por exemplo, 3 filhos. Aí tem 2 que são estudiosos, não dão nenhum trabalho, e sempre tem aquele que dá um pouco mais de dificuldade. E o tempo todo a gente
tem um comportamento inadequado, como pai, como mãe, como tios, avós, que é a comparação. Aí mata, Aí, né? é. Acaba. Porque aí você empurra aquele outro ao lado periférico da família, Isso. né? E é justamente aquele ali que está precisando mais do afeto, De mais atenção. de mais atenção, né? De mais Compreensão. oração, né? E não Isso. de ser colocado à margem, Isso mesmo. né? Isso. Por isso que eu coloco essa analogia, né, dos filhos, que eu vejo muito isso em algumas famílias, né? Então você taxa aquele mais problemático como um Judas e A tem ovelha a negra, sensação né? da raiva, ao invés de trazer para ele o que ele está precisando mais do que os outros. Vamos parar para tentar compreender É. o que se passa com o outro. Nós não somos Deus, né? Porque Ele sabe. Mas o que a gente puder fazer, que estiver ao nosso alcance, vamos fazer. Nós estamos aqui para isso, nesse mundo, para nos amar. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento. Depois, ao teu próximo. Por último, a si mesmo. Primeiro vem Deus, depois vem o próximo, depois vem eu, você, nós. E nós temos que estar bem atentos ao que nos ensina a palavra, porque aqui nessa palavra, ela nos traz todas as respostas. E Jesus, mesmo quando Judas o traiu, ele não deixou de amar a Judas. Ele não mudou com Judas. Não é? Jesus se entristeceu por saber que tanto amor que ele tinha por Judas, ele sabia o que ele ia cometer. Mas ele não repudiou Judas. Ele não se desfez de Judas. Ele esteve ali o tempo todo com ele. E nós temos que ter misericórdia uns pelos outros, porque a misericórdia, ela faz parte do amor, assim como a caridade, não é? E Deus, ele faz toda a diferença. Quando a gente luta para muito mais acertar do que errar, olha o que eu estou falando. Nós temos que lutar muito mais para acertar do que errar, porque ninguém está livre de erros, pois nós erramos. Não somos perfeitos. Mas vamos pegar os nossos erros e tirar a lição deles e torná-los em acertos, para não mais cometermos esses erros. E assim vai fazendo, né, Jesus, através da palavra dele, com que a gente vá chegando àquilo que ele quer de cada um. O quê? Eu não quero ser melhor do que você, Damasceno. Eu não quero ser melhor do que vocês que estão aí nos assistindo. Mas eu quero ser melhor do que eu sou. Eu quero ser a versão melhorada de mim mesmo. E isso faz toda a diferença. Porque, como você acabou de falar, fazer comparações nunca foi bom. Querer superar o outro também não. A competitividade, ela é boa até um certo limite. Mas pode trazer danos, né, para a vida, para a nossa vida, porque daí já vem outros sentimentos que não provêm de Deus. E nós temos que pedir sabedoria, não é, a Deus através da palavra dele, em tudo aquilo que ele vem nos ensinando. Ensinou do passado e continua nos ensinando. De que o equilíbrio que eu preciso, o equilíbrio que nós precisamos, é que nós não podemos deixar de amar. E esse amor, ele vai ser o escudo que o nosso coração vai precisar aqui nessa vida para nos livrar de toda ação maligna, o quê? Tudo aquilo que bate de frente com a palavra, tudo aquilo que vai nos levar ao mal, que vai trazer o mal para a nossa vida e para a vida daqueles que nos amam. Então, o amor é o escudo que nós precisamos para reagir e para mudar não somente a nossa vida, mas para que outras vidas sejam mudadas também. E Judas foi ele, como você mesmo falou, a palavra deixa claro isso. Foi ele que desistiu dele mesmo. Não desista de viver, não desista da sua vida, mas lute por ela, porque quem te deu, ele te ama como ninguém te ama. Por mais que os nossos pais nos amem, nós nos amemos uns aos outros. Mas o amor de Deus é um amor que o mundo não compreendeu nem compreende. Mas esse amor que tem feito toda a diferença e tem sustentado a todos nós. Estamos aqui prosseguindo, cada um a sua vida,
cada um na luta que passa, porque não tem sido fácil, né, Damasceno? O mundo, a cada dia que passa, as coisas ficam mais difíceis. E como você estava falando também, que eu ia falar, uma das causas que tem levado muita gente a isso também é o celular, o que as pessoas estarem muito na tela de um celular, na tela de um notebook, não é, de um iPad, tentando levar uma vida aquela vida que você queria levar e você não leva, e você começa a viver uma mentira. E você lança aqui a solidão, você lança aqui as suas frustrações, você lança aqui todo o sentimento que tem tirado, não é? Desanimado você e tirado até essa vontade de você querer prosseguir. Ao invés de você ficar o tempo todo, isso aqui é o meu trabalho todo, ele está aqui, no celular. Mas nós temos que saber separar as coisas. Não deixe de viver a sua vida com as pessoas que você ama. Não deixe de vivenciar os momentos que você tem que vivenciar com sua família, né? Com seus amigos, com as pessoas que fazem parte da sua vida e que lhe fazem bem. E Jesus nos ensina que até aqueles que não nos fazem bem, até aqueles que se levantam contra nós, nós temos que orar para que Deus venha libertar. E é assim, o amor faz toda essa diferença. E por isso que eu amo poder falar das coisas do meu Deus. Então, Judas, ele foi digno de misericórdia. E Jesus, ele mostrou a misericórdia até o fim. Não é? E vamos amar. Vamos tentar nos entender mais. Não é? A palavra do Senhor diz assim: suportai-vos uns aos outros. Porque tem pessoas que são mais complicadas do que outras. Mas Jesus disse: suportai-vos uns aos outros. Então dá para a gente conviver bem com uns, não é? E tentar, não é, levar uma vida mais, uma vida sem tanta confusão, porque tem pessoas que, né, explodem por tão pouco. Então vamos tentar compreender mais uns aos outros. Isso não quer dizer que nós somos perfeitos, mas a perfeição que é Jesus ao qual nos aperfeiçoou, ele nos ensinou isso. E eu sempre vou, não é, trilhar esse caminho aqui, que a palavra me ensina. E ter a ajuda sempre, né, de profissionais assim como você, Damasceno. Tem você como um amigo, você é uma pessoa maravilhosa. Né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas aqui ainda tem, viu? Aqui ainda tem. Tem pergunta aqui ainda. Olha. Em algum momento você já viu algum detento orando? Eles se arrependem e procuram uma comunhão com Deus? Você pode nos responder isso? Olha, como eu trabalho na Polícia Militar, a gente atua em flagrante, né, nas ocorrências, o fato ali, muitas das vezes acontecendo, ou aconteceu há pouco tempo e tal. Então, não temos contato com o detento no sentido de que já está na penitenciária. Entendo. Né? Mas, em situações de ocorrências, eu não me recordo de ter visto uma situação alguém, assim. Eu não me recordo, não. No máximo, alguma mãe de alguém que está sendo preso, Sim. No momento de desespero, clamando por Deus. É difícil, né, Damasceno, ver esse tipo de situação, né? Mas aquele que cometeu o ato, Eu sei. Eu não tive essa experiência. Mas mãe é mãe, né? clamando, exato. Lamentando pelo filho ou a filha ter feito cometido determinado crime, né? Entendi. Mas o próprio não. Entendi. O próprio não. Outra pergunta aqui que é muito interessante, viu? Eutanásia é assassinato? Quando é uma decisão tomada pela família? Ou desligar os aparelhos de um ente enfermo
seria um suicídio disfarçado? Essa pergunta é bem polêmica, né? E, tem alguns países que autorizam, tem alguns países que criminalizam. Nosso país não autoriza, então Certo. não é Aqui é crime, né? é crime, não pode, né? Então, mesmo que a pessoa tenha em vida colocado isso como uma vontade, né, onde passando pela situação de que não há nenhuma condição clínica, né, dela retornar à consciência, então não se justifica. Aí vai muito no âmbito subjetivo, no âmbito pessoal, Sei. né? Eu vou muito indo pelo lado da ciência. Eu já vi muitos casos de pessoas que estavam desacreditadas Retornarem. e retornaram, né? Então a gente tá aqui falou na instante sobre esperança. Então, enquanto houver a esperança, existe a possibilidade. É. Se existe a possibilidade, por que, né, a gente ter a eutanásia como opção, Isso. como escolha? Mas, ao mesmo tempo, tratando do direito da justiça, não ao olhar da religiosidade, Sei, tá? sei. Mas ao olhar jurídico, Tô entendendo. se é uma autopercepção, uma vontade daquela pessoa, estando sã, de que é uma vontade sua, passando por essa situação, de que seja cometida a eutanásia, é complicado, porque é a mesma coisa que um inventário, né? Inclusive, eu tenho até o meu inventário já pronto. Minha mãe tem medo de fazer o inventário dela porque diz que chama a morte. Mas eu, aos Já vi 40 muita anos, gente. já tenho meu inventário pronto. Uhum. E estou vivo até hoje. Né? Já tem 2 anos que eu já fiz. Então, é um desejo meu de que o que eu tenha seja ofertado para determinadas pessoas. Né? Então, como eu não tenho filhos, eu deixei para os meus sobrinhos, um exemplo. Então, eu ficaria bastante chateado, né, pós-morte, se não tivesse feito a minha vontade. A sua vontade. Uhum. Né? Então, tem essa questão jurídica, né, da vontade do outro, estando são, consciente. Então, a gente tem que... uma outra situação polêmica que está acontecendo agora é sobre o casamento, por exemplo, homoafetivo, né, de pessoas do mesmo sexo. Aí está sendo discutido não o casamento religioso, o casamento civil, para assegurar os direitos do casal, Sim. né? Mas eu, particularmente, por exemplo, não sou a favor do casamento religioso. Bem polêmico, quem for assistir aí pode, né, fazer suas críticas, fica à vontade. Mas porque, assim, se o cristianismo não compactua, por que eu vou forçar? Entendo. Entendeu? Uhum. Mas há denominações cristãs que fazem o casamento religioso e homoafetivo e tudo bem. Mas eu forçar a que a religião se molde à minha vontade, né? Mas o que está sendo questionado juridicamente, judicialmente, né, no âmbito da Câmara dos Deputados, depois no Senado, é o âmbito jurídico, assegurar os direitos. Aí tudo bem, assegurar os direitos, concordo. Aí trazendo para a eutanásia, se a gente for analisar também, se é uma vontade dele com a sua própria vida. Mas, ao mesmo tempo, tem a percepção de que pode ser analisada ao olhar do cometimento de suicídio, né? Entendo. Querendo ou não, você São muitas está coisas vivo. aí, não é? Você está tirando a sua própria vida. Uhum. Com as mãos de outro, mas através da sua vontade prévia, você, É verdade. de forma passiva, indireta, você está... Indireta. Né? Mas é algo muito polêmico, tem que ser discutido sobre todos os âmbitos da sociedade. Isso. Eu acho que não é uma decisão que possa ser feita no calor da emoção. É verdade.
né? É uma vida, Todos né? os segmentos, exato, todos os segmentos da sociedade, a religiosidade, os jurídicos, políticos, a sociedade em geral tem que discutir esses temas polêmicos e ver o que é o melhor, Isso. né? É. Porque a gente está tratando da vida, não é a minha. A eutanásia ou não é a vida do outro. A eutanásia é se eu quero viver essa experiência, Isso. né? Não é tirar a vida do outro sem o consentimento. É algo bem problemático. É bem sabe? complexo. É bem subjetivo, né? Ao olhar do cristianismo, condena. Isso. Ao olhar da maioria das religiões vai condenar uma situação dessa, Isso. né? Então, mas que a gente não precise passar por determinadas situações para que a gente perceba o quão é difícil. Porque às vezes a gente pode dizer eu sou a favor, no calor da emoção também, sou a favor. E aí passar por essa situação onde sua mãe está num leito do Isso. hospital, ela tinha dito em vida ou documentado que era uma vontade dela. Você vai conseguir fazer isso? É isso. Então eu posso responder por mim. Eu não conseguiria, Eu também não. né? Então Também não. é algo muito subjetivo. Eu acho que cada pessoa que está nos assistindo hoje que faça essa autorreflexão sobre todos esses temas polêmicos. E o exercício da empatia, que foi outra questão que a gente também colocou. Isso. Né? Isso. Tentar se colocar, que é difícil, porque eu nunca passei por isso. Isso. E espero nunca passar. A gente não pode falar de algo que a gente não teve a experiência. Justo. Eu tenho isso comigo, sabe, Damasceno? Pronto, é o que a gente fala, muitas das vezes, do lugar de fala. Né? É. Eu não posso falar por determinados temas que é relacionado à mulher, porque eu não sou mulher. Aham. Então a gente precisa ouvir as mulheres para que elas transmitam qual a opinião delas sobre aquela situação. Isso. Né? O Isso mesmo. que fazer com que melhore, resolva aquele conflito. Isso mesmo. Eu, na condição de homem, já não tenho esse lugar de fala. É como a gente, nós que somos mulheres também, não sabemos, né? Vocês como homens... Algumas particularidades que a gente Isso, possa porque viver. só o homem, né? Só o homem mesmo, para poder saber. Exato. Então, eu fico muito feliz, né? Pode falar. Não, eu ia dizer que é algo muito particular, né? É algo muito particular. E quem nos assiste pode compactuar ou não com a opinião do outro. Isso, com o que é muito acha, importante e tá aqui. tudo bem. Isso. Eu costumo dizer para todo mundo, né, que eu e meus irmãos temos ideologias políticas completamente divergentes. Mas nem por isso a gente deixa de conviver uns com os outros. É verdade. Eu costumo dizer que entre os irmãos, sejam de sangue, os irmãos da igreja, os irmãos colegas de trabalho, que nas nossas igualdades a gente se ama. Nas nossas semelhanças a gente se respeita. Mas nas nossas diferenças a gente tolera. Isso. Pronto, o nome disso Verdade. é convivência com as diferenças. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, quem for a favor, que seja a favor, quem for contra, seja contra, e tá tudo bem. Eu penso dessa forma. Isso. Eu ia até perguntar a você qual mensagem você deixa aqui, não é? Para o nosso público aqui do Magcast. Olha, a mensagem que eu acho desse momento que a gente viveu aqui hoje, né, e que seja de possibilidades. Busque enxergar as possibilidades na sua vida. Isso. Né? Se você não está conseguindo ver essas possibilidades, que você olhe para alguém e clame por ajuda, peça assim o seu socorro. E você que não esteja passando por alguma situação adversa, passe a enxergar o outro. A gente está invisibilizando muito as pessoas. É verdade. Né? A gente está diminuindo muito as dores das pessoas. Isso não é bom. Né? Resumindo, julgando, diminuindo. Isso. Então, que, como a gente bem disse aqui, sobre palavras que são escritas, que fazem a diferença, que emocionam, né? Como eu falei no vídeo que eu vi do TikTok, né? Algumas pessoas têm essa prática. Isso. A palavra de Deus, né? Que a palavra da boca da gente saia somente quando for para elogiar ou quando for para dizer eu te amo.
Isso. E não para criticar e julgar o outro. Para fazer o bem, não é? Fazer o bem. Eu acho que o que poderia resumir a esse momento aqui hoje é isso. A gente ter cuidado com as nossas palavras. Com as palavras que são lidas Isso. e as palavras que são ditas. Isso mesmo. Olha, Damasceno, sargento da Damasceno, psicólogo, sua participação foi muito valiosa aqui, com toda essa perspectiva, não é? De tudo que nós hoje aqui comentamos, falamos, e eu sei que o nosso público está muito feliz e satisfeito, né? Com cada resposta sábia que você deu dentro, não é? Da sua área. E que essa seja a primeira de muitas vezes, né, que você esteja aqui conosco. Muito obrigada mesmo, Damasceno. Que Deus te abençoe grandemente. E vocês que estão aí, né, ficaram conosco até agora, eu peço novamente aqui, nós estamos pedindo, né, Damasceno, o likezinho aqui, certo? Compartilhe, não é, esse podcast com todas as pessoas que você conhece e que você sabe que está precisando dessas instruções que foram dadas aqui, não é? E outra coisa, deixe seus comentários. E se vocês quiserem também continuar fazendo perguntas, podem fazer. Que pode ter certeza que depois nós iremos responder. Não é, Damasceno? Exatamente. Estou à disposição a qualquer momento para que, havendo as perguntas ou não, uma outra temática, estou à disposição para que a gente possa fazer mais um bate-papo como esse. Em nome de Jesus, nós estaremos aqui em breve. Um beijo aí para todos vocês, fique com Deus e até a próxima.